Programa Jovem Empreendedor de Cruzeiro se constitui entre uma parceria entre uma organização da sociedade civil e a Prefeitura de Cruzeiro. As primeiras tratativas se iniciaram ainda no final de 2022, em que, a partir de uma reunião, se vislumbrou a possibilidade de associar o expertise dessa organização da sociedade civil a um projeto de lei do poder público que previa estágios feitos por jovens na cidade e em equipamentos públicos. Diante do expertise dessa organização e da possibilidade de pôr em prática uma política pública municipal, potencializando e destacando todo o potencial turístico do município de Cruzeiro, representado pelo seu patrimônio histórico e cultural, e ainda a intenção de investir na juventude do município, se colocou em prática e se celebrou uma parceria entre o Instituto e a Prefeitura. E no ano de 2023 nós tivemos a primeira versão do curso. Foi aberto um edital público e foram selecionados 30 jovens da cidade. Em 2024 nós tivemos um aprimoramento do curso e desta vez a celebração de uma parceria formal por um termo de cooperação entre a Prefeitura de Cruzeiro e o Instituto Vozes do Território. Desta vez o curso foi todo remodelado, customizado mais a dinâmica da cidade e nós tivemos a oportunidade de inserir os jovens da versão anterior como facilitadores do curso, participando das dinâmicas e mesmo absorvendo parte do conteúdo programático e das aulas junto aos jovens. Como alguns dos resultados do programa Jovem Empreendedor, o primeiro deles a gente pode falar do destaque que se deu a todo esse patrimônio histórico-cultural da cidade, e outro, toda a formação dos jovens e a possibilidade de inserção deles no mercado de trabalho e também em cursos superiores na área de turismo e meio ambiente. Em 2024, o Instituto Vozes do Território providenciou tanto os professores para a realização dos cursos, como o transporte e alimentação dos jovens, e a Prefeitura, por meio da legislação municipal, viabilizou as bolsas de estágio nos equipamentos públicos em que os jovens realizaram as atividades junto à Prefeitura. Além disso, o Instituto Vozes do Território aportou uma metodologia de avaliação desses espaços, de forma a levantar e observar aspectos específicos de cada um deles, relacionados à acessibilidade, à sinalização, a recebimento do público nesses locais, com o objetivo de aprimorar esses espaços e atender melhor a população de Cruzeiro. Nessa segunda turma, tivemos ainda a participação de diversos parceiros, fortalecendo a perspectiva prática de experiência deles. Uma outra diferença foi escutar os jovens da primeira versão, promovendo de maneira acompanhada e orientada algumas atividades em todos os encontros, de jovem para jovem. Convidamos também as mães de jovens formados na primeira versão para contar e dividir suas impressões sobre a importância dessa nossa jornada juntos. Esperamos que aproveitem esse material como registro de memória e de um trabalho coletivo inspirado em sonhos e fruto de muitas trocas e aprendizados. Bom, eu sou a Vanessa, eu sou a mãe do João. O João participou da primeira turma do Jovem Promotor de Turismo. Meu nome é Nilda, eu sou a mãe do Gustavo, que está participando do projeto da Prefeitura Jovens Empreendedores. A primeira é a questão de se sentir útil para a sociedade. O João é um menino que tem essa necessidade, e aí poder fazer o processo seletivo, participar do curso e vir depois trabalhar por conta do curso foi muito legal. Esse curso, na verdade, não era nem para ele participar. Meu marido que fez a inscrição escondido de mim, porque o meu filho tem um atraso, né? Então, eu achei que ele não ia conseguir. Acho que isso fez diferença para ele pessoalmente, não só para o curso, né? Só por aprender alguma coisa no curso, mas por se sentir útil fazendo algo diferente. Antes ele não saía de casa, não tinha amizades, era desprezado pelos amigos. Hoje não. Hoje ele sai, ele vai a vários lugares sozinho, coisa que antes ele não fazia, né? Acho que é uma oportunidade de ter essa primeira experiência, seja de
conhecimento do turismo, porque é uma coisa que, apesar de a gente ter uma cidade linda, a gente tem pouco conhecimento sobre isso, e também a experiência de conhecer a nossa cidade de uma maneira diferente. Antes, praticamente, ele vivia trancado no quarto, né? Depressivo, né? Não tinha vontade de fazer nada, não tinha ânimo, né? E agora não. Ainda mais agora que ele está trabalhando, né? Então, ele não vê a hora dele sair de casa para poder ir para o trabalho. Isso está fazendo muita diferença, amizades novas, esses passeios que ele faz. Então, tudo isso está fazendo muita diferença na vida dele. Mudou demais. Acho que não. Acho que o curso foi muito bacana para ele desenvolver. Ele sempre foi um menino comunicativo, né? Agora ele participa com psicólogo, com psiquiatra. Então, isso ajuda muito a abrir a mente dele, né? Mas ele não era muito de falar em público. Então, tanto montar o projeto, né, durante o curso e a experiência de ter trabalhado aqui no museu desafiou ele de uma forma a ter que falar com o público e a ter que se expor um pouco mais. E ele super gostou. Uma palavra? Maravilhoso. Maravilhoso. Essa é a palavra. Fiquei em dúvida entre duas. Acho que tem a transformação do indivíduo que está participando e a descoberta de uma possibilidade de carreira, possibilidades dentro da cidade. E acho que possibilidade é a palavra, porque abriu um leque disso, da carreira, de conhecer mais a cidade e a possibilidade de mostrar para outras pessoas quanta coisa boa tem na nossa cidade que a gente não conhece. A iniciativa de ter esse curso aqui para a cidade é importante para que os jovens entendam que existe opções do que fazer e isso, né, essa experiência de experimentar coisas diferentes também instigue eles a sair do que normalmente todo mundo vai fazer aqui em Cruzeiro. Só agradecer. Agradecer a todos que receberam o Gustavo, entendeu? Que estão convivendo com ele, ainda vai conhecer muito ele, vai ver o quanto ele é especial. O curso Jovem Promotor de Turismo em Cruzeiro passou por diversos locais que são referências para a cidade de Cruzeiro, alguns patrimônios ambientais e culturais, algumas iniciativas de turismo de base comunitária, diversos atrativos e potenciais atrativos turísticos. O curso está inserido no programa Jovem Empreendedor da Prefeitura Municipal de Cruzeiro e, pela sua segunda versão, com quase toda a equipe da primeira, firmando agora a cooperação dessa prefeitura com a ONG Instituto Vozes do Território. Nessa caminhada, resgatamos o significado da palavra empreendedorismo para a realização de novos projetos e produção de ideias que combinam criatividade, soluções e imaginação. Nossos encontros passam por diversos temas e o reconhecimento do território é transversal a eles. Para falar sobre o lugar, promovê-lo com responsabilidade socioambiental, entender e pertencer a esse lugar, é preciso antes conhecê-lo. E conhecemos enquanto falamos do contexto de urbanização de Cruzeiro, na conversa sobre políticas públicas, sobre turismo rural, de aventura, patrimônio histórico e ambiental, até chegar nessas formas e estratégias de viabilizar trabalhos de ecoturismo na cidade. O curso foi complementado com o nosso apoio no processo de estágio conduzido pela Prefeitura em um trabalho que reúne uma metodologia cristalizada pelo Programa ONU Habitat e a USP Leste de avaliação dos espaços públicos da cidade, além de criarmos uma cartografia afetiva sobre referências culturais do município e um inventário preliminar do bairro do Segundo Retiro. Oi, meu nome é Milaine, eu tenho 17 anos, eu sou estagiária aqui no museu pelo Jovem Promotor de Turismo. Oi, boa tarde, eu sou a Fabi, tenho 26 anos e sou aluna do programa Jovem Empreendedor e estagiária no Museu Major Novaes. Bom, eu sou o Guilherme, tenho 18 anos, sou aluno do Jovem Empreendedor e eu faço estágio aqui no Museu Major Novaes. Bom, eu tô achando toda a experiência, tanto do curso quanto do estágio, bem legal. É bem importante para mim ficar aprendendo com eles
né? Porque eu aprendi muita coisa sobre a nossa cidade. Eu estou gostando, né, até o momento. De início eu vim não com uma expectativa tão boa, porque eu não conhecia, né, não sabia, sabia que era turismo, mas não sabia do que ia se tratar. Mas passando, né, pelo curso, eu vi do que se tratava e estou gostando muito da experiência que eu estou vivendo. Eu tô achando muito legal. Vários lugares que a gente foi, eu nunca tinha ido. Muita gente falava assim, ah, Cruzeiro não tem nada, até eu mesmo falava. Só que depois do primeiro encontro e dos outros vários encontros, eu gostei e, tipo, falei que tem sim coisa em Cruzeiro pra gente ir. Sim, antes eu achava que Cruzeiro não tinha nada. Tanto que um monte de gente fala ainda, nossa, Cruzeiro não tem diversão, assim, pra gente ir, lugares pra conhecer. Mas depois que eu comecei a fazer o curso, eu aprendi que, na verdade, tem vários lugares para ir. E um monte de gente não sabe, principalmente aqui no museu. Tem gente que nunca entrou no museu. E eu era uma dessas pessoas. Então mudou totalmente a minha visão de ver cruzeiro. Então, mudou bastante coisa por conta da história. Eu fui nascida e criada em Cruzeiro, porém eu não conhecia muitos lugares que a gente visitou. Tipo, eu não conhecia a história da minha cidade a fundo. Então, ajudou a abrir minha mente sobre a cidade. Ah, sim, mudou pra caramba. Como eu falei que as coisas de Cruzeiro que eu não sabia, né? Então mudou bastante das pessoas que eu conheci na Melhor da Terra. Lá eu não sabia e, tipo, conhecer as pessoas lá. Bom, no curso, com certeza foi o rapel, porque eu me diverti muito naquele dia. Apesar de eu ter um pouquinho de medo de altura, eu consegui experienciar cada momento que estava passando ali. Sempre que eu falo assim, nossa, eu andei de rapel no meu curso, as pessoas ficam, que curso é esse que eu ando de rapel com as pessoas? Então, é bem legal, principalmente porque um monte de gente fala, nossa, em cruzeiro, rapel? Que isso? Um momento que me marcou bastante foi o passeio que a gente teve, né? Que a gente teve que fazer o rapel. Naquele momento eu pensei que não ia conseguir, eu travei, né? Por conta de ser uma coisa nova. Eu pensei que não ia conseguir, mas no final, com a ajuda dos instrutores, eu consegui. Tem dois, pode falar? Que foi o do rapel, que eu também nunca tinha feito. Quando eu cheguei lá, eu fiquei com medo pra caramba de descer. Depois as pessoas ficaram me incentivando, né? Porque falou assim, você vem até aqui, não vai descer? Então, tipo, isso me motivou mais e eu consegui descer, que foi muito legal. E também foi o do túnel, que eu nunca tinha ido lá e foi uma outra sensação que eu sentia lá, de estar num lugar que foi uma guerra, assim, porque eu gosto pra caramba de história, assim, de coisa antiga, e, tipo, foi muito legal eu ver uma coisa que teve uma guerra lá, que foi uma história, teve uma história naquele lugar. Aventura. A cada momento que a gente ia experienciando, eu vi um pouquinho de aventura em cada deles. Tanto no rapel, quanto ir pro rio ou alguma coisa assim. Experienciar mesmo no lugar, quanto em aprender. A gente aprendeu muito lá. Então, eu acho que isso é uma forma de aventura também. Aprendizado. Por conta de, tipo, de eu ser muito leiga em algumas histórias, no caso. Então, eu acho que ele expandiu muito meu pensamento, porque eu tinha um pensamento muito fechado, tipo, ai, Cruzeiro é uma cidade que não tem nada, Cruzeiro é muito parada. Porém, se parar pra pensar, se for estudar isso a fundo, tem muita coisa. Inesquecível. Porque vai ser uma coisa inesquecível pra mim, pelos lugares que eu já fui, pelas pessoas que eu conheci. É bom fazer amizade nova e conhecer outros lugares, né? Que eu já, mesmo morando aqui em Cruzeiro, eu não sabia dos lugares. E é uns lugares inesquecíveis que eu fui e as pessoas também. Bom, eu acho que mais como hobby, em conhecer os lugares, em viajar bastante. Eu acho que o curso ele despertou esse lado meu de viajante, né? Ele meio que já está influenciando, porque através do curso e através do estágio que eu faço, né, adquirir conhecimento, e eu passo para os meus amigos, familiares, que eles também não eram muito ligados nas histórias que, né, rolam em Cruzeiro e tudo mais, os locais também. Então, de certa forma, já está me influenciando a ensinar outras pessoas, pelo menos o que eu já aprendi até aqui. Eu diria se inscreva. É um lugar muito bom para aprender as coisas sobre cruzeiro. E também para, vamos dizer assim, pode despertar o seu modo turista também, como foi comigo. Então, eu diria para eles tentarem. Inclusive, eu tive uma amiga que fez também comigo, né? Esse ano, no caso, ela não conseguiu entrar, mas eu ainda dou força para ela conseguir entrar, porque ela vai surpreender. Porque só pelo que eu conto para ela o que acontece, ela já fica toda né, maravilhada com as histórias. Então, imagina ela passando por isso.
Então, acho que muitas pessoas deveriam ter essa oportunidade. Eu diria para a pessoa que ela tem que se inscrever sim, não pode deixar essa oportunidade passar, de conhecer os lugares, de ter a oportunidade de fazer estágio, algumas pessoas, né? Dar mais experiência pra gente, porque muitas coisas que eu não sabia, aprendi no curso. E eu falo para a pessoa que quer se inscrever, que ela sim tem que se inscrever, não deixar essa oportunidade passar. A minha família inteira ficou meio curiosa sobre o curso e sobre os lugares que eu fui, principalmente o Pico Itagaré, e eles ficaram extasiados com todas as viagens que eu fiz, com tudo que eu aprendi, porque sempre que eu chegava em casa eu falava um pouquinho do que eu tinha aprendido. E eles sempre ficavam, nossa, esse curso é bom então? Então, de começo eu não contei pra ninguém. Eu fiz a minha inscrição meio que calada, né? Porque eu pensei de início que eu não ia conseguir. Tipo, eu vou fazer por fazer, né? Se der certo, bem. Porque se eu não conseguisse, eu acho que eu ficaria meio frustrada. Então eu preferi não contar. Mas quando eu passei, eu tava com a certeza que eu ia entrar. Aí ficaram felizes, né? Quando eu entrei no curso, contei minha experiência para minha família também, das coisas que desde o primeiro encontro, contei para eles tudo e eles reagiram assim muito, ficaram felizes, né? Por eu estar fazendo curso, estar tendo oportunidade, agora no estágio também, né? Quando eu chegou nessa etapa, assim, pro passeio, né, que geralmente tinha que levar roupa de banho, eles não perguntavam assim, tipo, pra que você levando toalha? Mas eles ficavam curiosos, tipo, você vai pra tal lugar? Eu falava, não, mas eu vou pra tal lugar, tipo, uma cachoeira. Então, acho que eles ficavam curiosos, eles nunca foram, acho. Então, é uma coisa que, acho que, da mesma forma que eu fiquei contente, eles ficavam contentes por eu estar indo e realizando esse sonho. Eu acho que meus parentes, assim, em cachoeira, acho que nunca foram. Eu queria meio que agradecer, né, a Dessa e a Anitta, porque elas me acolheram de uma forma que eu não esperava. Porque, pelo fato de eu ser uma menina trans, tinha lugares que eu chegava que as pessoas, tipo, não respeitavam isso. Tipo, me tratavam pelo que vinham ali, não pelo que eu sou. Então, eu acho que isso ajudou bastante eu continuar até no curso, porque eu acho que se não, se eu não me sentisse acolhida, eu acho que eu não conseguiria continuar, não, de verdade. Então, eu quero agradecer muito elas por isso. Bom, eu queria agradecer por todos que estão no curso, todos que estão envolvidos, né? Que eu curti muito o curso. E se eu pudesse fazer de novo, eu faria, com certeza. Meu nome é Karina e é com uma grande alegria que hoje, como diretora do Museu Major Novaes, eu venho conversar um pouquinho com vocês sobre os estagiários do curso Jovens Promotores de Turismo na cidade de Cruzeiro. Olá, meu nome é Aline, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, precisamente no turismo, sou turismóloga, funcionária efetiva. Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Roberto Júnior, analista de políticas públicas na Prefeitura Municipal de Cruzeiro, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade. A princípio, a chegada, o novo, é sempre algo assim que gera uma certa insegurança, principalmente da parte deles, que são jovens, estão começando um curso agora. Então nós fizemos de tudo para que se sentisse mais à vontade possível e aos poucos eles foram se adaptando, se soltando. Eles foram alocados em espaços públicos da Prefeitura Municipal de Cruzeiro e foi um momento de muita integração, de muito carinho, de muito zelo na chegada de cada estagiário. Foi uma coisa assim muito bacana, porque apesar de muitos serem bem novos, a gente viu assim o interesse deles de querer entender como é que é a dinâmica do trabalho. Quando eles entraram, foi tão bacana. Esses jovens, cada qual com sua habilidade, com sua singularidade, vieram agregar à nossa equipe uma série de habilidades, a curiosidade, o aprendizado, novas formas de aprender. Os jovens, quando eles chegam para fazer um estágio, eles já trazem uma bagagem muito grande no sentido acadêmico de dizer, mas eles querem descobrir ainda mais o que a entidade pode oferecer para eles no sentido de desenvolver, de dar fluidez nas competências técnicas que eles já têm.
Esses jovens eles vieram com muito conhecimento de comunicação atual, de querer postar, de querer entender, de querer gravar. E eu acho que isso foi uma coisa bem bacana, assim, né, para poder mostrar para as pessoas como que funciona, né, dentro do setor, assim, da secretaria, né? As nossas lições de estar sempre aberto ao novo. E esse novo sempre nos surpreende, né? Por mais que nós já criamos uma certa expectativa do que vai ser, mas é sempre surpreendente. Então eles trouxeram lições como mudar o olhar em diversas situações e novas formas de fazer o que já fazíamos antes. É uma troca mútua ali de experiências, né? Cada um traz em si as suas oportunidades de vida, seus sonhos de carreira, e cabe a nós equalizarmos isso, potencializarmos isso, trazer ainda mais para os jovens brilho no olho, o brilho, para que ele possa despertar ainda mais para essa carreira profissional e poder sonhar e conquistar os seus objetivos. Não só de um, mas essa situação com outros também. De estagiários que chegaram aqui, a princípio muito calados, né, muito inseguros, e com o passar dos anos, assim, digo dos anos, porque depois do estágio continuamos essa convivência e foi incrível, se tornou um profissional incrível, nos ensinou muita coisa e até hoje faz parceria com a gente. Acho que todo mundo conhece entre nós o jovem Gabriel. O Gabriel ele chegou como jovem empreendedor, se apresentou muito comprometido, compromissado e com muitas competências técnicas com relação à questão toda de produção audiovisual. E calhou de uma estagiária que ficava lá no CIT de se ausentar. Logo, o nosso diretor de turismo, ele acabou puxando esse jovem empreendedor Gabriel para a equipe de estagiários da prefeitura. Teve uma pessoa que eu achei assim, fantástica, uma pessoa que muito séria, né? Às vezes conversava pouco, mas assim, a pessoa foi se soltando, o jovem foi se soltando e você vê que terminou o período uma pessoa madura, uma pessoa pronta para estar empreendendo, para estar entrando no mercado de trabalho, uma pessoa assim que eu falo assim, gente, se eu tivesse uma empresa eu ia contratar. Sim, sim. Isso me faz recordar de dois estagiários que passaram por aqui, os dois introspectivos, só que cada qual à sua maneira. E para nós foi um desafio, porque todas as formas que nós tentávamos, né, fazer com que eles se soltassem, com que eles desenvolvessem, era difícil, parecia que não ia. Aí um belo dia brotou essa desenvoltura de uma maneira que a gente nem imaginava. E foi uma alegria muito grande para a gente perceber que esses estagiários passaram por aqui e tiveram uma mudança, um aprendizado muito grande, muito significativo. A gente percebe sim uma grande evolução deles, evolução disciplinar, de comprometimento, evolução no sentido de proatividade. Ele acaba tendo a chance, e nós damos abertura para isso, de tecer a sua opinião, de dar o seu toque especial. Influenciou de uma maneira muito positiva, porque eles vieram somar. Cada um com a sua habilidade, nos ajudou de uma maneira absurda, nos ajuda ainda hoje. A gente trabalha no dia a dia, a gente tem muitas tarefas, muitos afazeres. E quando esses jovens vêm trazendo um pouco desse conhecimento tecnológico, eu acho assim que contribuiu muito para o dia a dia do trabalho nosso, né? A presença dos estagiários do programa Jovem Empreendedor só veio a agregar na equipe que nós já temos na prefeitura, né? E a composição deles, com toda essa juventude, com toda essa gana, com toda essa vontade, ambição, boa ambição de crescer na vida, de ter contato com situações novas, profissionais, veio a casar, a ser uma situação congruente com as nossas expectativas do Departamento de Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui da cidade. Sim, acredito sim. Esse tempo que eles passaram aqui, falo também por outras instituições, né, porque ninguém entra e sai da mesma maneira de um local de estágio, ou de uma escola, de qualquer local, gente. Eu posso dizer que aqui eles vão deixar bastante experiências para nós, né, como gestores,
como o pessoal da equipe do Museu Major Novaes, e também vão levar muita coisa que nós compartilhamos e construímos juntos. Nós não podemos negar que essa experiência do programa Jovem Empreendedor muito contribui para a vida do estagiário, do jovem empreendedor, porque ele passa, tá, a participar de um curso voltado para o turismo da cidade de Cruzeiro e passa depois a estar vivenciando em locais públicos, né, esta parte prática. Olha, sim, como assim, eles veem hoje muita coisa na internet, acham que é de um jeito, mas quando você cai na realidade, no dia a dia, vê que é diferente. Então isso mostra para eles o que é a vida real, né? O mercado de trabalho é dinâmico, é competitivo, muito competitivo, e as oportunidades às vezes são escassas, assim, então necessita o esforço deles. Então isso contribuiu com certeza para eles levarem para a vida. As principais diferenças, né, é a personalidade, né, o jeitinho de cada um, o jeito, a maneira que aprende, a maneira que interagem com as pessoas e com o conhecimento. Hoje a gente percebe uma grande evolução neles, no sentido de ter conquistado o espaço deles nas secretarias que eles fazem estágio, né? Então eles melhoraram o comportamento disciplinar, melhoraram a questão comportamental e compromisso de estarem todo dia naquele horário, cumprindo aquelas regras profissionais. A comunicação deles também está melhorada. Então, no início do curso, é tudo muito novo para eles. Então, eles chegam um pouco assim, um pouco cru, e é normal, né? O primeiro contato deles que estão tendo. E você vê no final do curso eles falando com uma certa propriedade, né? Da parte cultural, histórica, patrimonial. Você percebe que estão felizes, né, no que estão fazendo. A princípio tinha uma ânsia muito grande, tipo, o que eu vou fazer, como que faz? Hoje eu já percebo que eles estão assim, que eles aprenderam, que eles se sentem felizes na função que eles estão exercendo. A grande maioria ficou surpresa com o contato diário realmente com questões burocráticas até da prefeitura. Não sabiam que a prefeitura tinha todo esse mecanismo, mas eles aprenderam o trabalho, eles foram inseridos no dia a dia, na rotina de um departamento público e, a princípio, todos estão muito contentes, satisfeitos com essa integração. Teve um jovem que chegou pra gente e falou assim, nossa, eu entrei aqui, achei que era uma coisa assim, muito distante e hoje eu consigo sentir assim, fazendo parte da equipe. Eu achei isso tão fantástico. Evolução, porque a mudança é grande, né? A mudança, eles entram de um jeito e aí você pode observar a evolução enquanto profissional, enquanto pessoa. Olha, a palavra que resumiria seria oportunidade. Eu vi assim pessoas, até mesmo no processo, né, de seleção, tudo assim, a gente ouviu jovens que relataram que vinham buscando oportunidades e não estavam encontrando. Oportunidade. O programa Jovem Empreendedor, ele visa, dentre outras questões, oferecer a oportunidade de poder conhecer um curso como esse, de poder ter uma qualificação como essa, de poder ter contato com tudo que teve com relação aos atrativos turísticos da cidade, de poder aumentar o seu ciclo de amizade, conhecendo outros jovens que, como ele, têm sonhos, brilho nos olhos e vontade de crescer ainda mais. A nossa cidade é uma cidade riquíssima em pontos turísticos, em belezas naturais, só que pouco explorada. Então esse olhar novo, um curso já com esse nome Jovens Promotores de Turismo, vem trazer para a gente uma alegria muito grande, quer dizer que está tendo esse olhar diferenciado para a nossa cidade. É incrível, é fantástico. O turismo tem um efeito multiplicador, que um vai passando para o outro, vai multiplicando, e vai envolvendo e vai construindo. E às vezes o jovem vem e adquire ali o conhecimento e passa para os pais, que passa para os irmãos, que passa para os avós, para os tipos, amigos, e vai divulgando, né? Vai disseminando essa sementinha. Então esse curso está sendo fantástico aqui para nós, até mesmo não só para os jovens, mas como para nós. Então é uma oportunidade incrível, eu acho fantástico.